Neste vídeo vamos conhecer um novo equipamento aí adquirido para a minha bancada. Vou explicar um pouco por quê e hoje uma coisa que eu não gosto muito, eu vou falar um pouco, talvez um comparativo do equipamento que eu tenho hoje. Do que eu estou falando? Estou falando dessa carga eletrônica, ou carga fantasma, ou tem alguns outros nomes. Mas o nome que eu uso é o carga eletrônica, né, Electronic Load, que é essa ET5410A+, da Mustool. É uma carga eletrônica extremamente completa em termos de funcionalidades. E por isso eu resolvi adquirir esta opção para minha bancada. A carga eletrônica que eu tenho atualmente e que eu uso nos vídeos já há aproximadamente uns 4 ou 5 anos é excelente. Não posso reclamar dela. Ela também foi adquirida lá na Banggood. E vou deixar o link da versão nova dela, inclusive. É uma carga excelente, excelente, excelente. Tá? Que é a Cooking KP182. E por que eu resolvi que eu precisava de uma carga nova? Porque a KP182 era uma carga de 200 watts. E ela acaba gerando algumas limitações em alguns testes que eu quero fazer de fontes, principalmente com mais poder, né? Fontes de maior potência. ET5410A+, é uma carga eletrônica de 400 watts. Ela suporta até 150 volts, 40 amperes. É óbvio que se eu calcular 480 volts por 40 amperes, vai dar muito mais do que 400 watts. Então eu tenho esses 3 limitadores, ou um ou outro. Então eu não posso usar 150 volts com 40 amperes. Eu posso usar 10 volts com 40 amperes. Ou eu posso usar 100 volts com 4 amperes. Para chegar nos 400 watts que ela suporta. Mas então ela tem esta vantagem. A Cooking, que eu uso atualmente, tem a versão 400 watts? Sim, ela tem, e é a que eu estou deixando aqui embaixo. Mas então, se eu sei que aquela fonte é boa, por que optar pela Mustool? Pela quantidade de funcionalidades que essa carga eletrônica, e não que eu use, mas porém, ela tem uma diferença de preço relativamente pequena, mas ela traz um monte de funcionalidades que é muito interessante. Então eu vou começar mostrando ela funcionando, vou fazer alguns testes com vocês e depois falar um pouquinho das vantagens e desvantagens dela, o que eu vejo de bom ou de ruim. Então vou começar aqui com alguns pontos positivos e negativos já agora, porque são importantes. O primeiro, ela tem uma tela muito bonita, né? E uma tela cheia de informação, fácil de enxergar as informações. Então nisso ela é muito boa. Qual é um ponto negativo desta tela? Vocês devem estar enxergando muito bem tudo que está escrito, mas eu olhando de lado, eu já tenho dificuldade de enxergar essas opções em cinza. Então isso... a tela, apesar de ser muito bonita, cheia de informações, fácil de enxergar, ela precisa ter uma visão frontal, senão ela perde. Mas o ponto que eu achei assim, mais negativo nela é que imediatamente ao ligar ela, o cooler já liga. Tá? Então ele já fica ligado no máximo, fazendo um ruído razoável. E por que eu estou falando isso já agora? Porque talvez no vídeo se capte esse chiado um pouco chato de fundo. A Cooking, por sua vez, ela não liga a ventoinha a não ser quando necessário. Falar um pouquinho então das características que ela tem. Ela tem muitas opções, como eu disse. Tá? Inclusive ela faz conexão SPI, ela pode ser conectada remotamente por um outro equipamento através da sua conexão USB na parte de trás. Ela também tem a opção RS232, né, normal, mas eu estou usando essa versão que eu tenho aqui, é a versão USB. E o que mais eu tenho aqui de funções? Então o que eu uso praticamente no meu dia a dia? Basicamente eu faço um teste de carga constante, mas ela faz vários testes. Tá? Eu uso a carga constante, a corrente constante, porque o que eu quero fazer é testar normalmente aplicações, se suportam ou não suportam determinada carga, ou medições, se medem ou não determinada carga com qualidade. Então nossos testes aqui que vocês veem frequentemente com os multímetros na hora que eu estou testando a corrente. Ou mesmo quando eu faço um teste
numa fonte para ver se ela tem um pico, se ela suporta realmente, se ela tem queda de tensão. Então existem várias situações que eu preciso fazer um teste de carga. E eu preciso de um teste de carga de precisão. Porque se fosse um teste de carga simplesmente colocar uma carga, eu posso botar uma lâmpada, posso botar um resistor, mas eu preciso saber exatamente qual a carga que eu estou colocando e poder variar essa carga. Então por isso, uma carga eletrônica que eu possa variar e ter exatamente a precisão é uma ferramenta importante na bancada. E como eu disse, temos essas que são muito mais complexas, completas e que eu acho que vale o investimento, mas existem cargas eletrônicas bem simples e para baixa corrente também não é muito difícil de se criar uma. Uma carga fantasma, em eletrônica, é um dispositivo simulador de carga elétrica utilizado para testar ou calibrar equipamentos, como fontes de energia ou transmissores, em condições semelhantes às reais. Isso é feito para garantir a precisão e o desempenho adequado dos dispositivos sob teste, sem a necessidade de usar uma carga real. Então eu vou ativar aqui a fonte de bancada em 5 volts, só para a gente ver o funcionamento daquilo que eu normalmente uso. Então ela já está em corrente constante, está definida em 3 amperes. Vou ativar a saída da fonte, 5 volts, ela já marca aqui os 5 volts. Então ela está recebendo aqui 5.2 volts. Eu estou com 2 cabos diretos, então não tem emenda. É um cabo de alta qualidade ligado diretamente entre a fonte de bancada e a carga eletrônica. 5 volts, eu botei um limite de 10 amperes na fonte, mas eu estou com a carga eletrônica em 3 amperes. Então eu vou ativar agora a carga eletrônica. Como é que eu ativo ela? No botão ON. Então aqui eu tenho o Power e aqui eu tenho o ON. Então eu vou ativar. Ativei, ela ativou a carga eletrônica, está me dando quantos watts ela está consumindo, 14,5 watts. Eu tinha uma pequena queda na fonte, a gente vê que essa fonte aqui, que não é a da FR, né? Aquela fonte que é precisa sempre, não, essa aqui é aquela outra chaveada 2 vezes, que é uma boa fonte para volume, mas ela tem um pouquinho de desvio. Isso foi só um parênteses, vamos voltar aqui, então 4,3, 3 amperes. E está medindo normalmente. Vou desligar a carga, desliguei. Vejam que além do limite, além da carga que eu estou testando, eu ainda tenho os limites, porque essa carga eletrônica ela tem limite de potência, de corrente e de tensão, fazendo com que se um desses limites que eu defini for ultrapassado, ela entra em proteção e se desliga. Então isso também ajuda muito a não ter nenhum problema na carga eletrônica ultrapassando o limite dela. Vou mudar essa corrente, e como é que eu mudo essa corrente? Eu aperto o Set e dou um Enter. Então ali, com as setinhas, eu defino o que eu quero mudar. Por exemplo, está em 3 amperes, vou mudar para 4 amperes. Eu sei que é meio pequeno para quem está vendo, e vou dizer, pessoalmente ela também é pequena, ela está muito próxima, eu estou a 30 centímetros do meu rosto no painel, e mesmo assim ela é um pouquinho chatinha de ver esses desenhos aqui, porque são muito pequenos e eu não estou bem de frente, eu estou meio de lado porque as câmeras estão de frente. Então eu defini 4 amperes, dou Enter novamente, defini, vou ativar a carga, aperto o ON, ativei ela em 4 amperes, tive uma queda maior, já vejo que é a minha fonte de novo, né? Estou vendo a qualidade da fonte, vocês estão vendo a fonte aí, e vejam que ela está dando um valor um pouquinho maior, como se ela tivesse menos queda, mas a queda existe. Vou desligar aqui. Agora eu vou mudar a fonte para 10 volts. 10 volts, estou em 4 amperes, então eu vou entrar agora em 40 watts aproximadamente, vou ativar a fonte. E está lá. Então vejo que ela suporta esses testes relativamente básicos, sem problema nenhum, trazendo as informações do jeito que eu quero. Nada muito diferente do que a Kunking faz, porém com muito mais recurso. Com quase 3 kg, a carga eletrônica programável Musto E5410 a mais é uma ótima opção para a bancada. Com 30 cm de profundidade, 9 de largura e 19 de altura, ela não é muito grande para um espaço restrito, porém tem grande potência. Ela suporta até 150 volts e até 40 amperes, e de potência total 400 watts. Tem proteção nativa de corrente, tensão e potência. E ainda possui 14 tipos de testes, sendo 6 básicos e 8 dedicados.
Ela também conta com um visor colorido de 2.8 polegadas de alta resolução, que facilita muito as informações disponíveis, e tem também conexão USB e SPI. Deixa eu falar um pouco de alguns recursos. Eu vou desligar só a saída aqui. Atenção da fonte, para a gente falar de alguns recursos dela. Então, além da corrente constante, eu tenho todas as outras opções. E como é que eu vejo isso? Através do Mode. Quando eu aperto o Mode, eu tenho vários testes que ela tem. Então, corrente constante, tensão constante, corrente mais com tensão e assim por diante. Tá? Potência constante, resistência constante. E eu tenho uma bem interessante aqui, que é o TRAN. O que faz o teste TRAN? Deixa eu entrar aqui e mostrar para vocês. Eu tenho dois valores, um valor A e um valor B, e um tempo A e um tempo B. E o que faz isso? Ele faz como se fosse um sinal de onda quadrada, né, um PWM, entre dois valores de corrente. Então eu posso definir que a primeira eu tenho 2 amperes e a segunda 1 ampere. É o que está aqui, 2 amperes e 1 ampere. E o tempo de cada uma. Então ele vai variando entre 2 e 1 ampere em uma escala. E eu consigo fazer alguns tipos de teste com carga. Então eu quero entender se uma fonte responde bem, se eu quero entender se uma mensuração fica ok, se eu tenho um equipamento que eu preciso fazer algum tipo de teste desse tipo, ele vai mudando a carga em intervalos. Então se eu tenho uma carga que vai sofrer intervalos e eu preciso testar o meu circuito, eu posso usar esse tipo de teste também. Aqui eu tenho um menu rápido, né, para poder ir entre cada um deles. Corrente constante, tensão constante, corrente resistência, tensão resistência. Então tem um menu rápido aqui para fazer alguns testes mais comuns. Eu ainda tenho o botão menu que me traz uma série de informações, então de setagens que eu posso setar, inclusive dando load em sets ou salvando esses sets. Então tudo isso eu consigo fazer, inclusive correções, né, compensação, se a minha carga está com alguma medição diferente. Além disso, nós ainda temos algumas funções interessantes, né? Quando eu entro no Mode, como por exemplo o curto-circuito, a descarga de bateria. Então eu consigo fazer testes de baterias para quem trabalha aí com baterias, quer testar as baterias. Então ele tem o teste de descarga de baterias e por isso ele controla inclusive o tempo de descarga. E também um teste como se fosse um LED. Então eu posso definir parâmetros do LED e fazer para que a carga eletrônica funcione como se fosse um consumo de LED para poder testar se a fonte de energia atende os requisitos desse LED. Então vejam que ela é muito completa, ainda vou ter muito que estudar para poder usar todas as funcionalidades dela, porque realmente ela tem muitas opções. E aí vem a questão do manual dela. Ela tem um manual bem completo, bem detalhado, porém não é um manual para quem não sabe nada de carga eletrônica. É preciso realmente estudar um pouco, testar e ter algumas ferramentas, né? Configurações, inclusive eu posso botar o nome na lista e aí vai. É realmente um manual muito completo explicando como funciona cada um dos itens, cada uma das opções que a gente tem. Então um manualzinho muito bom. E para resumir aqui, o que eu achei, eu vou desligar só para diminuir um pouco o barulho. O que eu achei desta carga eletrônica? Bom, ela é excelente. Ela não é um equipamento, talvez, para quem está iniciando. Ela tem uma certa complexidade, mas ela também é muito fácil de operar se eu vou usar só o básico dela. Quanto à questão de custo, ela é um pouquinho mais cara do que a Kunkin, por exemplo, de 400 watts. Porque, claro, ela tem muito mais funcionalidades, ela tem muito mais recursos. Agora, se eu vou usar só um recurso básico, talvez uma Kunkin possa ser suficiente, porque, de novo, é um equipamento também de altíssima qualidade. Eu vou deixar os dois links aqui embaixo. E o que acompanha ela? Ela acompanha, além do próprio equipamento, um cabo de força. É um cabo padrão europeu, mas a Banggood sempre tem o cuidado de mandar junto um conversor, e ela mandou também aquele conversor para 2 pinos chatos. Ela acompanha também 2 fusíveis reservas e, além disso, o manual.
Então não vem muita coisa junto, não vem cabos junto, nem nada disso, né? Só o cabo de força, os cabos de saída não acompanham. Sobre a construção dela, bom, ela tem uma caixa toda de metal, a parte que segura em cima também muito reforçada, de metal também, aqui todo o suporte. Os bornes aceitam tanto o banana quanto a conexão em U aqui atrás, então também são bornes de alta qualidade. Essa parte da frente é plástica, mas nada de muito simples, não, ela é muito bem feita, né? Tem as saídas de ar aqui, as saídas de ar na lateral. E a parte de trás, ela é bem pesada. Eu tenho toda a comunicação SPI, onde eu posso conectar com o computador. Eu tenho também a saída USB, também para fazer algum comando remoto. Ela não tem nenhum aplicativo para usar, mas ela permite uma conexão padrão remota. Um pouco para trás, que eu acho que não está pegando a câmera. Então, aqui. E em cima eu tenho uma ligação com o fusível. A ligação de força, ela trabalha de 100 a 270 volts de entrada. Uma das coisas que eu não comentei, que eu gostei muito dela em relação, por exemplo, a Cooking também, é que o botão liga e desliga é frontal. Então a minha bancada é difícil de eu sempre acessar a parte de trás, então eu fiz até um painel de liga e desliga embaixo, mas o botão frontal sempre ajuda muito. E o único ponto, assim, talvez mais negativo, realmente é o barulho. O barulho um pouco chato que ela tem. O resto, ela é muito boa, os botões são muito bons de operar, muito fáceis, bem sensíveis, não é aquele botão que tem que fazer muita força, ele aperta bem. É um equipamento bem profissional para quem precisa de uma carga eletrônica. Então, quando a gente vai investir em um equipamento mais caro como este, eu preferi investir sempre em equipamentos um pouquinho, que me dá um pouco mais de recursos se os preços são similares. Então tá aí o ET5410 a mais. Tá aqui embaixo o link da Banggood sobre taxação, sobre remessa conforme. A Banggood não faz parte ainda do remessa conforme. Então a vinda de equipamentos podem ou não ser taxados. Eu fiz 3 compras. Uma foi esta aqui foi taxada. Então este equipamento aqui veio junto com 2 multímetros, veio numa embalagem só, e foi taxado em R$380. Porém, a Banggood tem o seguro taxas. Eu acionei o seguro e sim recebi o dinheiro de volta. Então, vale a pena dar uma olhada lá na Banggood. Olhem lá que compensa esse produto. Espero que vocês também tenham gostado dele. Era isso e valeu. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever e dar o like. Uma ótima semana e até a próxima!